Boa noite a todos presentes, boa noite. Boa noite. Deixa eu ligar meu retorno, que aí facilita a nossa transmissão. Perfeito, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula online no projeto Pauta Criminal com o Dr. Tiago Ferreira. Este projeto ele tem como finalidade impulsionar aquelas pessoas que desejam buscar uma posição no mercado de trabalho melhor. Então, o nosso projeto Pauta Criminal com o Dr. Tiago Ferreira é um projeto inovador. Tivemos sucesso na edição passada, especialmente para o pessoal que se preparou para o exame da OAB, segunda fase. E aí, em razão do sucesso desse projeto, nos treinamentos na área criminal, processo penal, comigo, nós então, eu e minha equipe, decidimos estender esta iniciativa, este projeto, para aquelas pessoas que desejam estudar direito penal e processo penal comigo. Nesta programação, no nosso projeto Pauta Criminal com o Dr. Tiago Ferreira, nós estamos com um foco, o projeto ele está com foco para o concurso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, TJDFT. Este concurso está na iminência, está bem próximo de ser publicado, daí a importância e a razão para quem tem interesse em estudar penal e processo penal, que são disciplinas tradicionais deste tipo de concurso. A nossa orientação é se preparar o quanto antes. Nós temos aqui, eu vou dar boas-vindas aqui à doutora Nathalie Oliveira. Seja bem-vinda, doutora Nathalie Oliveira, a advogada criminalista do meu escritório. É sempre um prazer dividir a banca da nossa atividade jurídica, uma advogada que trabalha comigo no escritório, sócia fundadora do escritório Oliveira e Ferreira Advocacia. E a doutora Nathalie é uma advogada especializada na área criminal também e com uma cereja do bolo. Ela tem especialidade na área do direito penal militar. Seja bem-vinda. Obrigado, doutora Nathalie. Vamos aguardar aqui. Nós temos aqui a Meng _RF Serve. Imagino eu que alguma empresa. Seja bem-vindo, Armeng. Eu estou olhando para o lado porque eu preciso do retorno, tá bom? Então, Armeng, seja bem-vindo, tá certo? Bom, antes de começar a aula de hoje, eu preciso passar alguns recados. Recados esses importantes que no decorrer da semana nós tivemos algumas dúvidas com relação, algumas pessoas apresentaram dúvidas como é que funciona aqui a nossa programação, o nosso curso Pauta Criminal. Esta semana nós demos início aos estudos do direito penal para quem desejar se preparar para o concurso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Segunda-feira nós tivemos aula de infração penal. Quem não acompanhou esta aula está gravada na minha plataforma, está gravada aqui no meu canal ou melhor, está gravada aqui no meu perfil do Instagram. Todas as aulas, pelo menos por hora, serão disponibilizadas e gravadas no meu canal do Instagram e posteriormente a minha equipe técnica publicará no canal do YouTube do escritório. Tá? O meu escritório Oliveira e Ferreira Advocacia tem um canal no YouTube e na medida do possível nós disponibilizamos conteúdos para aqueles que têm fome de aprender penal, processo penal e dentre outras áreas da nossa atuação. Então, o primeiro recado, quem perdeu a aula passada de segunda-feira, infração penal, está gravada nas nossas plataformas, basta acessar, tá certo? Segundo recado da noite, aulas segunda, quarta e sexta. Então, segunda-feira, infração penal, hoje a disciplina é Iter Crimes, dando continuidade ao estudo do direito penal, e na sexta-feira, depois de amanhã, nós teremos revisão,
tá? Revisão referente à aula de infração penal, ministrada na segunda-feira antes de ontem, e revisão da aula de hoje, na sexta-feira, que é Iter Crimes. Então esta é a programação para as aulas de direito penal. Semana que vem, dia 8, 10 e 12, segunda, quarta e sexta, nós teremos a mesma sistemática para o estudo de processo penal. Então semana que vem nós daremos início ao estudo do processo penal, noções de processo penal para você que deseja concorrer a algum cargo público que demande o conhecimento dessa disciplina. Semana que vem, então, segunda, quarta e sexta, segunda e quarta, inquérito policial. Então, é uma disciplina que nós daremos início na semana que vem, e na sexta-feira que vem nós trataremos de questões práticas, simulados, tá certo? Então este é o segundo recado. O curso é 100% online, ao vivo, e futuramente quem desejar ter um treinamento particularizado, nós, ao final destas primeiras etapas, nesta maratona inicial, nós vamos apresentar as possíveis condições de trabalho, tá? No decorrer da semana, nossa assessoria técnica e a nossa equipe recebeu já as primeiras pré-inscrições para estudar penal e processo penal comigo. Dependendo do volume, né, se tiver um volume interessante de pessoas interessadas em estudar penal e processo penal, nós estudaremos a possibilidade de abrir um curso fechado para aqueles que desejarem estudar comigo. Mas isso será um objeto de um planejamento, de uma organização à parte. Por hora, o que nós temos é aula online, gratuita, 100% disponível nas nossas plataformas. Terceiro recado. Quem tem interesse em adquirir o material de apoio, pode me encaminhar um e-mail que a minha equipe ou até mesmo eu vou disponibilizar o material. É um manual preparado com várias informações atualizadas. É um material de apoio que vai lhe auxiliar nos estudos dos senhores. Então, quem tiver interesse em adquirir um material de apoio referentes às aulas expositivas, podem me encaminhar um e-mail. O meu e-mail é Thiago, com TH, Thiago Penal, tudo junto, thiagopenal@gmail.com. Quem tiver interesse, pode me encaminhar, que será um prazer disponibilizar, compartilhar conhecimento para alcançar o seu sucesso desejado, tá certo? Então esses são os recados que eu apresento antes de cada aula. Nós temos aqui mais umas... Ricardo José, seja bem-vindo. Ricardo José de Moraes, seja bem-vindo. Enoque, querido Enoque, seja bem-vindo à nossa aula online. Então você que tem interesse em adquirir o material, pode me encaminhar por e-mail thiagopenal@gmail.com, que eu vou disponibilizar gratuitamente todo o conteúdo teórico para auxiliá-lo nos estudos, tá certo? Basta me encaminhar um e-mail. E eventuais dúvidas eu também vou responder por e-mail, caso nós não tenhamos disponibilidade de tempo e logística aqui da internet, né? Nosso tempo é limitado, pode ser que eu não consiga responder todas as perguntas, todas as dúvidas, e aí os senhores podem me encaminhar, tá bom? Não tem problema nenhum. Ao final eu vou reservar o espaço para dúvidas. Então vamos lá. Alguém mais? Grande Enoque, satisfação. Reencontraram Henrique Campelo. Seja bem-vindo, Henrique, mais uma vez. Satisfação reencontrá-lo. Estudamos no ensino médio, Henrique, se é o que eu estou imaginando. Henrique Campelo. Estudamos no ensino médio há algumas décadas. Seja bem-vindo. Então vamos lá, pessoal. Todo mundo posicionado, todo mundo aí com material, com a caneta na mão. Vamos estudar, porque a hora é agora, não amanhã. Amanhã pode ser que a sua oportunidade tenha cedido espaço para
o seu concorrente. Então vamos estudar, porque o momento é agora. Ontem teve feriado, todo mundo descansou, né? Feriado de finados, e o tempo não para. Vamos estudar, aproveitar essa pandemia para adquirir conhecimentos. Então vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguém. Ninguém. Então vamos lá. Pessoal, intercrimes. Hoje nós vamos trabalhar intercrimes. É uma palavra estrangeira, uma palavra, uma expressão jurídica dentro do nosso direito penal. Intercrimes, não é intercrimes, é intercrimes. E o que significa dizer, Thiago? Intercrimes significa dizer caminho do crime, etapas do crime, fases do crime. É o itinerário, são as etapas, as fases em que um agente, quando decide praticar um crime, por exemplo, necessariamente precisará percorrer algumas etapas. Este é o conceito de intercrimes. É o caminho, a trajetória do crime. Então, este é o conceito inicial dentro da questão envolvendo intercrimes. É o caminho, é a trajetória. Então, se aparecer na sua prova intercrimes, é o caminho do crime, é o percurso necessariamente para que o agente alcance o seu desejo delitivo, por exemplo. É o percurso, é o caminho. Isso significa intercrimes. Esta disciplina nós abordamos dentro da teoria geral do crime. Então, quando a gente trabalha intercrimes, nós estamos dando início, né, a disciplina intercrimes. Ela está intimamente relacionada com a teoria geral do crime, que é uma teoria extensa, né, uma teoria com vários detalhes e vários conceitos. Isso demandaria uma aula à parte, teoria geral do crime. Lá nós vamos estudar as teorias relacionadas ao crime, né? Se a teoria é bipartite, se a teoria é tripartite, mas isso é a estrutura do crime, é o conceito analítico do crime. Então, o que nós precisamos neste primeiro momento é entender o que é o intercrimes. Intercrimes, de forma muito simples, é o trajeto, é o caminho, é a trajetória, são as fases do crime, ok? Intercrimes. Embora o nome seja, para alguns, de difícil entendimento, mas a minha missão aqui é tornar este conteúdo, dentre outros, o mais palatável, o mais acessível para os senhores, para que você responda de forma tranquila qualquer prova que eventualmente o examinador venha te cobrar. Então vamos lá. Gente, não se preocupe com a disposição do quadro. O quadro aqui é pequeno, ele está até poluído, mas não se preocupem com essa questão estética do nosso quadro aqui de apoio, porque todas essas informações estão no meu material, no meu manual, que você poderá receber de forma gratuita. Basta me mandar um e-mail, que lá o senhor vai ter isso de forma muito bem explicada e organizada. Eu preciso que os senhores prestem atenção. Vamos lá. Nós temos 4 fases. O intercrimes é composto de 4 fases, 4 etapas de forma cronológica. Quais são essas 4 etapas? A primeira etapa é a cogitação. A segunda etapa é atos preparatórios ou preparação. A terceira etapa do intercrimes é a execução do crime ou atos executórios. E por fim, a última etapa do crime é a consumação. Então nós temos a cogitação, a preparação, a execução e a consumação. Estas são as etapas do crime, etapas do intercrimes. Então vamos lá. Quando o indivíduo deseja praticar um crime, por exemplo, necessariamente ele vai percorrer estas etapas, né? Da cogitação até a consumação. Então vamos entender de forma muito tranquila qual o real sentido destas 4 etapas do intercrimes. Primeiro, cogitação. Como o nome já sugere, cogitação significa dizer
imaginar. Então, imaginar, cogitar, pensar, desenvolver uma ideia. Bom, eu cogitei comprar um veículo 0 km amanhã. Então eu pensei, eu desejo comprar um veículo 0 km amanhã. Isso é cogitar alguma ação. Cogitar está no âmbito mental do indivíduo. Então quando a pessoa decide praticar um crime, por exemplo, qualquer crime, primeiro ela pensa, ela imagina como que ela deseja chegar ao resultado final consumativo. Então, a cogitação é esse plano ideal. O que eu pretendo na minha empreitada criminosa? Tá? Então, vamos dar um exemplo. Tiago, com a intenção, tem o desejo de matar João, né? Eu tenho o desejo de matar o João por algum motivo. Aqui, nesse caso, o motivo ele é irrelevante. Pouco importa se é um motivo torpe, se é um motivo fútil, não importa. Então, eu tenho o desejo de matar o meu desafeto. Bom, a partir do momento que eu idealizo esta possível ação homicida, eu já iniciei a primeira fase do intercrimes, que é a cogitação. Eu tenho esse desejo, eu tenho esta vontade dentro da minha cabeça em praticar um homicídio, por exemplo, contra o meu desafeto. Imaginação. Isto é cogitação. Pergunto para o senhor, cogitação é punível? É a primeira observação. Então, a cogitação não há punição. A cogitação não há punição. Significa dizer que se eu cogitar praticar um crime, eu não terei nenhuma responsabilidade penal. É isso que o senhor precisa entender para fins de intercrimes. Então, cogitação, a primeira nota que o senhor deverá anotar no seu, a nota que o senhor deverá registrar no seu material. Não há punição. Cogitar praticar crime não é punível pelo direito penal. O direito penal não tem interesse em punir ninguém no âmbito da cogitação, no âmbito da imaginação. Eu tenho um interesse, eu desejo praticar tráfico de drogas na minha região. Vou ser punido por cogitar o tráfico de drogas? Não. Então, a cogitação não tem relevância punitiva. A cogitação não é objeto de responsabilidade penal, tá bom? A imaginação, o pensamento é impunível, não se pune. Tranquilo até aqui? Vamos seguir adiante. A segunda fase do intercrimes, segunda fase, nós estamos trabalhando preparação ou atos preparatórios. Então, a preparação é o segundo degrau, é a segunda fase do percurso do crime. Então, a preparação já não se trata mais de um ato, de uma imaginação. A preparação, né? A preparação significa dizer iniciar o que eu planejei na minha mente para praticar o crime. Ou seja, é praticar atos, praticar alguma forma organizativa, é partir para o plano concreto para ir concretizar o meu imaginário, que é o crime que eu desejo alcançar. Então vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu desejo matar o João. E aí eu adquiri uma arma de fogo, uma pistola .40. Então eu fui lá, adquiri uma arma de fogo e pretendo matar o meu desafeto, que é o João, matar a vítima. Eu pretendo matar com tiro, né, na vítima. Então eu imaginei, eu saí de casa, fui até uma loja, eu adquiri esse armamento de alguma forma, e então eu já começo a ter o quê? A concretude, né, do meu ato imaginário deletivo. Então eu já começo a adquirir, né, armas, ou eu já começo a adquirir instrumentos, objetos necessários para que eu possa chegar ao final da consumação. Perfeito? E aí esta preparação, ela já
percorre o plano concreto. E aí eu vou perguntar para os senhores, bom, a cogitação não é punível, não há responsabilidade penal alguma, correto? Eu acabei de afirmar isso. E a preparação? A preparação, que é a segunda etapa do crime, do percurso do crime, pessoal, preste atenção que isso vai cair na sua prova, tá? Isso vai cair na sua prova. A preparação, em regra, veja o que eu estou falando, eu já mudei o tom. Aqui na cogitação não há punição, em hipótese alguma. A preparação, em regra, não há punição também. Então vamos lá. Na preparação, atos preparatórios, em regra, não há punição. Não há responsabilidade penal do indivíduo que preparou para caminhar para o crime. Então, em regra, anote no seu material que isso vai cair na sua prova. A preparação admite punição? Vamos ver agora exceções. Tá bom? Estas exceções estão presentes aqui neste ponto. Então, em regra, a preparação não é punível. No entanto, senhores, eu devo advertir, chamar atenção para esta particularidade. Por questões de políticas criminais, o nosso legislador penal entendeu que para alguns crimes, para algumas situações, é possível sim o direito penal intervir. É possível sim o Estado punir esse indivíduo ainda nesta fase preparativa, ainda nesta fase de atos de preparação. Ué, como assim, Thiago? Então, se eu praticar um crime, eu posso ser punido? Pode. Se eu preparar um crime, se eu estiver preparando um crime, eu já posso ser punido? É possível. Sim. Por isso que eu dei a ênfase que, em regra, a preparação não é punível. Mas nós temos exceções, tá bom? Por questões de políticas criminais, o legislador entendeu por bem punir a conduta preparatória para algumas situações. Qual é a primeira exceção? Atos preparatórios que se constituem crime autônomo. Vamos entender. Pausa. Vamos lá. Atos preparatórios, dependendo do contexto fático, o que isso significa? Dependendo do contexto do crime, alguns atos podem se constituir em um crime autônomo. Caramba, Thiago, não entendi. Me explica melhor. Vamos lá. Vamos supor que eu desejo matar, vou pegar aqui um exemplo aqui. Eu vou matar a Lore. Tudo bom, Lore? Seja bem-vinda. Lore sempre presente aqui na nossa pauta, uma colega que vem acompanhando os nossos trabalhos. Então, Lore, hipoteticamente eu vou pegar você aqui para Cristo. Tá? Então, eu desejo matar a Lore. Eu desejo matar a Lore por algum motivo. Então, vamos supor que eu compre um armamento, uma arma de fogo, por exemplo, vou até a casa da Lore e decido matá-la por algum motivo. Pouco importa se o motivo é torpe, se é motivo fútil, por algum motivo. E aí, eu aguardo a Lore aparecer, né, no exemplo, mas antes de eu dar início à execução do crime, disparar arma de fogo contra a vítima, eu sou flagrado pela polícia e eu tenho a preparação interrompida. Veja bem, então se eu fui preso em flagrante no momento da preparação do crime e eu portava uma arma de fogo e eu não tenho essa permissão legal, por exemplo, nós temos um crime autônomo aqui. Este crime autônomo é porte ilegal de arma de fogo. Eu vou responder pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, de acordo com o Estatuto do Desarmamento. Percebeu? Então, dependendo do contexto, se o agente, no ato preparatório, ele é flagrado e este ato constitui um crime autônomo, aí nós temos a exceção, a primeira exceção. Se este ato preparatório
se constituir em objeto de um crime autônomo, a preparação ela é perfeitamente possível. Tranquilo? Tá ótimo? Até aqui tudo bem? Boa noite, Alessandra. Seja bem-vinda, Alessandra. Boa noite, Alessandra. Ótimo, satisfação reencontrá-la. Vamos lá, se não perco o raciocínio aqui, tá bom, pessoal? Vamos em frente. Alessandra, satisfação reencontrá-la, tá bom? E tem o Alessandro Reis também, Alessandro Reis 33671. Seja bem-vindo. Então vamos lá. Gente, eu acabei de dizer que o ato preparatório, em regra, não é punível. Ok. Se isto cair na sua prova, se esta afirmação cair na sua prova, a resposta é verdadeira. Em regra. A exceção são essas três hipóteses. Primeiro, se este ato preparatório se constituir em objeto de crime autônomo. Então, no nosso exemplo aqui, eu desejo matar a vítima com uma arma de fogo e antes mesmo de iniciar a execução deste homicídio, eu sou flagrado pela polícia, então eu pratiquei um crime de porte ilegal de arma de fogo, crime autônomo. Eu não vou responder por homicídio, porque o homicídio nem aconteceu. Eu vou responder por um crime autônomo. O meu ato preparatório para o homicídio é passível de punição. Perfeito? Guarde esta observação. Esta observação ela é clássica, ela cai na prova com muita frequência. Seja para técnico judiciário, analista judiciário ou até mesmo as carreiras policiais. Então, se perguntar que tem a preparação é possível punição? Sim, nós vimos a primeira exceção. A segunda exceção, senhores, terrorismo. Então, vamos lá. Terrorismo, alguns atos de natureza terrorista são puníveis. O direito penal alcança esta conduta. Isto tem previsão legal na Lei 13.260 de 2016. Então, a Lei 13.260 de 2016 regulamenta a questão do terrorismo. Esta lei é de 2016, justamente no período em que o Brasil promoveu as Olimpíadas aqui no nosso país. E aí, por questões de segurança nacional, o nosso legislador, então, elaborou a Lei 12.260 de 2016. Então, vamos lá. Terrorismo, de acordo com o artigo 2º, parágrafo 1º e o artigo 5º desta lei, é passível de punição. Então, o terrorismo é uma exceção de um ato preparatório. Vamos dar um exemplo? Vamos supor que você tem a intenção, a vontade de explodir, praticar atos atentatórios contra um determinado grupo político, por exemplo. Vamos supor que você deseja explodir órgãos públicos, né? Então você adquire explosivos com a finalidade terrorista. Então percebe que você está numa fase preparatória, você não alcançou o resultado ainda terrorista, mas você já está praticando atos de preparação, atos preparatórios com objetivo terrorista. E se o senhor for flagrado com essa conduta, o senhor vai ser punido ainda que na fase preparatória, porque trata-se de uma exceção. Perfeito? Então, a segunda exceção é o terrorismo. Por fim, a título de hipóteses puníveis na fase preparatória, nós temos alguns crimes, né? Nós temos a associação criminosa, organização criminosa, grupo de extermínio. Então, arrematando este ponto, o que você precisa entender? Atos preparatórios, em regra, são irrelevantes penalmente, né? Não tem punição, são impuníveis, em regra. No entanto, o nosso ordenamento jurídico admite sim, de forma excepcional, a punição, ainda que seja na fase preparatória do crime, segunda fase intercrimes, quando se tratar de crime autônomo, né? Se o seu ato preparatório ele constitui um crime autônomo, é passível de punição, tem responsabilidade penal.
Terrorismo tem responsabilidade penal, ainda que nos atos preparatórios do terrorismo. Eu não estou nem falando da consumação. Nós estamos aqui na preparação. Terrorismo, de acordo com a Lei 12.260 de 2016. Terrorismo é a segunda hipótese. Associação criminosa, também, né, crime previsto na parte especial do Código Penal, né, associação criminosa, também é possível ser punível na fase, é um exemplo da exceção à regra punitiva. Então, associação criminosa, organização criminosa, constituição de milícia ou grupo de extermínio, tudo isso, todas essas hipóteses, ou melhor dizendo, são situações que comportam a exceção para punir o ato preparatório. Até aqui, tranquilo? Tranquilo? Dagô, seja bem-vindo, Dagô. Ótimo, vamos lá. Terceira fase do iter criminis. Terceira fase do iter criminis. A terceira fase do caminho do crime. A terceira é a fase do percurso do crime. Então eu cogitei, eu cogito o crime, eu preparo o crime e agora eu vou executar o crime. Eu tenho uma missão dentro da minha cabeça que é praticar o crime. Então essa missão precisa de quê? De execução concreta. Precisa de um avanço neste percurso. Gente, execução do crime, aqui tome cuidado, tá bom? Uma atenção que para você não errar na prova. Execução do crime, de acordo com a mais recente posição do STJ, tá? Preste atenção aqui, isso aqui é muito importante. Quando a gente fala de execução do crime, eu tenho que ter em mente o que configura a execução do crime e o que configura a etapa anterior, que é a preparação. Existe aqui uma neblina entre a preparação e a execução. Existe aqui uma discussão jurídica. O que é ato preparatório e o que é ato executório? Isso tem relevância, principalmente para o advogado, né? No escritório nós já nos deparamos com um caso concreto que nós conseguimos sustentar. O Ministério Público, por exemplo, atribuiu ao nosso cliente um determinado processo que houve a consumação, né? Consumou o crime, mas na verdade, analisando o iter criminis, o ato do nosso cliente parou aqui na preparação. Ou seja, nós conseguimos a absolvição do cliente abordando essa teoria. Por quê? Porque a preparação não se pune. A preparação é impunível e nós conseguimos a absolvição. Mas como identificar então esses atos preparatórios ou execução? Vamos lá. Segundo o STJ, posição recente, tá? Execução significa adentrar no núcleo, no verbo do tipo penal. O que isso significa? Vamos lá. Todo crime tem uma ação ou tem uma omissão. O crime é um comportamento, em regra, né, ativo. Um crime é um comportamento positivo, né, o que nós chamamos de crime comissivo, é uma ação. Em regra, o crime ele é comissivo, ele é ativo, né? Então vamos lá. Todo crime tem uma ação. Tem uma ação. Por exemplo, artigo 121 do Código Penal. Se o senhor abrir o Código Penal agora, vai se deparar lá com a seguinte redação: matar alguém. Pena, reclusão, tal, de 6 e tem a pena da reclusão, perfeito? O crime é matar alguém. Qual é o verbo? Matar. Então, a partir do momento em que o agente inicia a execução de ceifar a vítima desejada, ele já está na fase de execução do crime, e não na preparação. A partir do momento que eu disparo um tiro de arma de fogo contra a minha vítima, eu já preparei, já executei, já atingi a vítima. E se essa vítima obviamente vier a falecer, consumação, matou alguém. Então se eu adentrar, eu como agente criminoso, se eu desejar praticar o crime, eu já inicio o núcleo
do tipo penal, nós estamos diante da execução. E aí, pessoal, preste atenção aqui. O STJ tem um recurso especial de 2015. Está no material de apoio. Você vai receber. Adotou a teoria objetiva formal. Teoria objetivo formal. Meu Deus, o que isso significa? Guarde isso. Teoria objetivo formal significa dizer que para se configurar os atos da execução, o agente do crime necessariamente precisa iniciar o núcleo do tipo penal que ele deseja transgredir. Perfeito? Outro exemplo. Furto. Artigo 155 do Código Penal. Furto. Subtrair. Qual é o verbo? Subtrair. Se não tiver subtração, não há se falar em furto. Então é subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Então vamos lá. A partir do momento em que eu pulo a casa do meu vizinho, eu pulo o muro com o objetivo de subtrair o veículo do meu vizinho e eu consigo a subtração e vou embora, execução já aconteceu. Eu já estou aqui na execução. Eu cogitei subtrair o veículo, eu pratiquei o ato preparatório que é pular o muro, então pulei o muro. Alcancei a subtração, é execução. O crime já está na terceira fase, que é a execução, de acordo com a teoria objetivo formal. Isso vai cair na sua prova. Então, se o senhor desejar concorrer ao concurso que está na iminência de ser publicado, que é o TJ, isso vai ser cobrado da sua prova. E isso aqui, gente, esta observação que eu trago como destaque, é o diferencial da sua prova. Se o senhor conseguir entender isso daqui que eu estou explicando, certamente você, candidato, vai se destacar, seja numa prova objetiva ou na prova discursiva, o senhor vai se destacar da massa concorrente. Você não vai errar. Então, se você souber explorar este entendimento, né, que o STJ, no que diz respeito à execução do crime, adotou a teoria objetivo formal. O que significa dizer? Significa dizer que eu tenho que entrar no núcleo do tipo penal, no núcleo do crime, para se configurar a execução. Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos lá. João, com a intenção de matar Pedro, adquiriu uma arma de fogo, foi até a casa de Pedro, atirou no Pedro, foi embora e Pedro faleceu. Olha o percurso aqui, olha o tanto de atos. Né? Então vamos lá. Este exemplo é um exemplo tradicional na nossa doutrina para ficar mais claro o que eu estou explicando. Então, eu desejei matar a vítima. Cogitação. Eu vou ser punido? Não. Por enquanto, não. Comprei a arma de fogo para matar a vítima. Fui até a casa da vítima. Preparação. Já estou preparando o crime. Atirei contra a vítima. Eu disparei contra a vítima. Execução e a vítima morreu. Consumação, que é a próxima etapa do percurso do crime. Então, a execução ela é punível. Então, resumindo, a partir da execução do iter criminis, o direito de punir do Estado nasce. Aqui existe a punição. O direito penal começa a ter interesse a partir da execução. Porque a partir da execução, que o bem jurídico tutelado, que a norma penal que foi violada pela minha conduta, no caso aqui o homicídio, 121 do Código Penal, a partir daqui há punição. Tranquilo? Cogitação, não há punição. Preparação, em regra, não há punição. Execução, há punição. E por fim, pessoal, a consumação. Vamos lá. Consumação é a última etapa do iter criminis.
a consumação. Então o senhor já ouviu falar em crime consumado. Olha aí a expressão crime consumado, homicídio consumado, tráfico de drogas consumado, roubo consumado, furto consumado e dentre outros. Tá bom? Então a consumação é a última etapa do iter criminis. A consumação tem uma previsão expressa no Código Penal, tá bom? A consumação tem uma previsão expressa no Código Penal, que é o artigo 14, inciso 1º. Se o senhor abrir lá o Código Penal, né? Se o senhor abrir o Código Penal, lá no artigo 14, inciso 1º, tá lá o conceito legal de uma consumação. E o que é uma consumação? É quando existe a plena... todos os elementos que compõem este crime são satisfatórios. Existe como o nome já diz, todos os elementos, todas as elementares do crime estão perfeitamente presentes no caso concreto. Então, se eu mato a vítima, se eu atiro na vítima, a vítima morre, matar alguém. Acabou. Consumação. Eu consegui reunir todos os elementos, que é matar uma pessoa e essa pessoa morreu. Ou seja, destruição da vida humana, no caso do homicídio. No caso do roubo, por exemplo, a subtração da coisa alheia móvel para si ou para outra, mediante grave ameaça ou violência. Artigo 157 do Código Penal. Então, toda vez que o crime ele se esgota na sua totalidade, né? Nós temos aqui então a consumação do crime. E esta consumação, assim como, por óbvio, se a execução é punível, a consumação, por óbvio, também é punível. Aqui existe o interesse do Estado. O crime foi consumado, a punição vai responder pelo crime consumado. Doutor Tiago, qual é o momento da consumação? Quando que a consumação acontece? Pessoal, isto é variável, vai depender de cada crime. Cada crime tem sua classificação doutrinária, então a doutrina traz de forma muito bem organizada uma infinita classificação de crime, né? E aí o crime, a depender que o senhor está trabalhando, ele tem um momento consumativo em um determinado momento em detrimento de um outro crime, por exemplo. Então, por isso que eu trago aqui 3 classificações doutrinárias a título de uma nota de rodapé que cai com frequência em prova. Então, vamos supor, se o crime é material, né, são 3 classificações que eu trouxe aqui de forma mais resumida. Tem outras classificações do crime, mas vamos trabalhar com essas 3 aqui por hora. Se o crime é material, existe um momento adequado da consumação desse crime. Se o crime é formal, existe um momento adequado para a consumação desse crime. E se o crime for de mera conduta, existe um momento adequado para a consumação. Então vamos entender rapidamente. Embora esta aula não seja de classificação dos crimes, eu vou dar uma adiantada ao que seria crime material, crime formal, crime de mera conduta. Crime material, anota aí, de forma bem simples. É aquele crime em que a consumação depende necessariamente de um resultado naturalístico. Ou seja, o crime material, o nome já diz, o crime material demanda para sua consumação o resultado naturalístico. Se esse resultado naturalístico não estiver presente, não há que se falar em consumação. O que seria o resultado naturalístico, Tiago? Resultado naturalístico é aquele fenômeno, é aquele resultado que modifica o mundo exterior. Exemplo, homicídio. Eu só posso falar de homicídio consumado com a morte. Então a morte é um crime material, perdão, o homicídio é um crime material, porque o resultado natural, que é a destruição da vida humana, necessariamente tem que estar presente no caso concreto. Se não tiver a morte, não há que se falar em homicídio, porque o homicídio é um crime material. Outro exemplo, infanticídio, roubo, furto.
Então são crimes. Então infanticídio, roubo, furto, homicídio, por exemplo, dentre outros, são crimes, são exemplos de crimes materiais. São crimes materiais que dependem de um resultado para a sua consumação. Perfeito? E o crime formal? O crime formal, diferentemente do crime material, também explora o fator resultado. Aqui no crime formal, basta o comportamento do indivíduo, né? O comportamento criminoso. E esse comportamento criminoso não necessariamente demanda um resultado naturalístico. Veja, no crime material exige-se necessariamente um resultado naturalístico. Sem um resultado naturalístico no crime material, não temos consumação desse crime. O crime formal o crime formal não há necessidade do resultado naturalístico. Basta a conduta do agente. Por exemplo, crime de extorsão. O crime de extorsão é um crime formal que não depende de resultado algum para a sua consumação. O crime de extorsão é um dos exemplos de crime formal. Se eventualmente o resultado desta extorsão, se eventualmente o resultado naturalístico estiver presente no crime formal, este resultado será avaliado pelo juiz como um mero exaurimento do crime. Percebes? Então, o crime formal é o comportamento propriamente dito, é aquele comportamento previsto em lei, né? Exemplo, extorsão. Exige o resultado? Não. Aqui não exige o resultado para a consumação. Se o resultado acontecer no ambiente do crime formal, nós teremos o mero exaurimento do crime. Pegou? Tranquilo? Nós temos uma aula à parte de classificação do crime, tá bom? E por fim, a depender da classificação do delito, se for um crime de mera conduta, a consumação, o momento consumativo é outro. Por exemplo, o que é crime de mera conduta? Como o nome já diz, mera conduta. Opa! Então, basta eu praticar essa conduta que já é crime? Sim. Exige resultado? Não. Aqui não se exige. Aqui é um delito, o crime de mera conduta é um crime sem resultado. Olha só que curiosidade. Crime sem resultado, Thiago? Sim. Nós temos hipóteses no ordenamento jurídico penal de crimes sem resultado. Daí a figura da mera conduta. Me dá um exemplo, Thiago, de um crime de mera conduta. Violação de domicílio. Violação de domicílio é um crime de mera conduta. Basta eu praticar a violação do domicílio que eu cheguei à consumação desse delito. Outro exemplo, porte ilegal de arma de fogo. Então, porte ilegal de arma de fogo é crime de mera conduta. Portar arma de fogo sem autorização legal, basta portar. O crime já está consumado por sua mera conduta. Pouco importa se esta arma ela tem potencial para efetuar disparo, pouco importa se esta arma está desmuniciada, não tem munição, pouco importa. Mera conduta. Então, são essas classificações que nós temos que avaliar para entender a consumação. A consumação, para fechar esse ponto, a punição, tá bom? Bom, vamos lá. Até aqui tudo bem? Alessandra, Dr. Tiago depois explica por que na preparação é possível. Eu vou explicar o final, tá, Alessandra? Segura essa pergunta aí, tá bom? Vamos lá. Exaurimento. Pessoal, recapitulando. Intercrimes, 4 fases. Cogitação é punível? Não é punível. Preparação ou atos preparatórios é punível? Em regra, não é punível, salvo estas exceções que eu acabei de tratar. Né? Se o crime for autônomo, se for um ato terrorista,
ou se for uma associação criminosa, organização criminosa, aí nós temos hipótese da punição ainda na fase de preparação. Mas em regra a preparação não é punível, não há responsabilidade penal alguma. Tá bom, Alessandra? Pegando esse gancho. Terceiro, execução. Execução é iniciar o núcleo, o verbo do tipo penal que está sendo concreto, né? O tipo penal. Então, se você entrar no núcleo do verbo penal, nesta etapa do crime, nós já estamos na etapa da execução, e a execução também ela é punível, segundo a teoria objetiva formal. E, por fim, a última etapa, consumação. Esta consumação, o momento consumativo é variável, vai depender da classificação do crime que o senhor está trabalhando. Perfeito? Doutor Tiago, eu já ouvi falar em exaurimento. Vamos tratar agora. Cuidado, muito cuidado, isso vai cair na sua prova. Eu tenho certeza que isso vai cair na sua prova. E vai derrubar muita gente. Esta questão pode ser a questão do seu concurso. Para o céu ou para o inferno. Se você errar essa questão, está fora. Né? Porque não pode errar essa questão. Exaurimento, vamos lá. Exaurimento do crime. Importante destacar, nos últimos concursos, né, o último, por exemplo, da Bahia, nós temos aqui uma expressão, crime esgotado, plenamente. Então, exaurimento é sinônimo de crime esgotado plenamente. Resumindo, exaurimento são as etapas subsequentes, são as etapas, são os atos, são os fatos praticados após a consumação. O exaurimento não é fase do iter crime. O exaurimento não constitui etapa do iter crime. Exaurimento são as consequências, são os atos praticados depois do iter crime, depois da consumação. Tranquilo? Exaurimento, se cai na sua prova, crime esgotado plenamente. O que é o crime esgotado plenamente? É sinônimo de exaurimento. E aí eu faço a pergunta, fase do crime, né? Faz parte do fase do crime? Então o exaurimento constitui etapa do crime? Não. Exaurimentos são atos posteriores ao iter crime. Depois que o iter crime já aconteceu, depois da consumação, aconteceu algum fato que pode ser caracterizado como exaurimento. Por exemplo, o agente efetuou um tiro na cabeça do cadáver. Eu matei a vítima e ela morreu, eu ainda efetuei disparos na cabeça da vítima. Ou seja, estes atos após a consumação, após a morte, estes atos na cabeça da vítima são atos de mero exaurimento. Estes atos têm consequências, têm reflexos. Nós vamos tratar aqui já já. Tá bom? Então, exaurimento ou crime plenamente esgotado são sinônimos. Exaurimento não está no iter crimes. Exaurimento está após o iter crimes. Lembra do exemplo aqui do tiro na cabeça do cadáver. Outro exemplo, para encerrar esse entendimento aqui do exaurimento. O locupletamento, né? O enriquecimento na corrupção passiva. Então vamos supor, corrupção passiva, né? Aquele crime funcional em que o funcionário público solicita uma vantagem indevida. Se ele solicitar a vantagem indevida, o crime já está consumado. Agora, se ele se enriquecer, que chamamos de locupletamento, se o agente público se enriquecer, se tiver um enriquecimento ilícito, né? O locupletamento na corrupção passiva também é um exemplo de exaurimento. Tranquilo? Doutor Tiago, quais são, se o exaurimento não está no iter crimes, o exaurimento é uma etapa, são fatos posterior ao iter crimes, posterior à consumação, qual é o reflexo jurídico então no exaurimento? É irrelevante eu dar um tiro na cabeça da vítima já morta? Não. Nós temos reflexos importantes. Anote no seu caderno. O exaurimento tem reflexo na dosimetria da pena. Lá na fixação da pena, quando o juiz condenar,
proferir uma sentença condenatória, eventuais atos exauridos, o juiz certamente vai levar em consideração lá na dosimetria da pena. Este ato exaurimento, né, o exaurimento pode ter reflexo na pena base, pode ter reflexo como uma qualificadora do crime, o exaurimento pode configurar uma causa especial de aumento de pena. Então, o exaurimento tem sim importância no direito penal. Se o exaurimento estiver presente, o juiz vai levar em consideração lá na dosimetria da pena. E se você ainda não estudou dosimetria da pena, o nosso canal do YouTube, o canal do escritório Oliveira e Ferreira Advocacia, tem uma aula completa só de dosimetria da pena. Perfeito? Tranquilo? Então são estas observações quanto ao exaurimento. Constitui fase do intercrimes? Não. Tem um reflexo? Dosimetria da pena. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Gente, eu dou por encerrada as explicações. Eu não sei se eu tenho tempo, mas agora eu vou abrir um espaço para responder perguntas. Sexta-feira, depois de amanhã, quem tiver interesse, nós teremos a programação de revisão. Na sexta-feira nós vamos revisar a aula de segunda-feira, infração penal, e nós vamos revisar com exercícios práticos, simulado, envolvendo intercrimes. Eu abro a pergunta agora. Vamos lá. O espaço para a gente encerrar esse encontro. Aline Nóbrega, seja bem-vinda, Aline. Um abraço para você. Vamos lá, Alessandra. Doutor Tiago, depois explica por que na preparação é possível descriminalizar o autor. Alessandra, vamos lá. Veja se eu compreendo a sua dúvida. A preparação, preste atenção, o quadro está rabiscado, mas eu vou explicar. A preparação é a segunda fase do intercrimes. Perfeito. A preparação é a segunda etapa do intercrimes. Eu disse aqui para você que a preparação, em regra, ela não é punível. A preparação não tem nenhuma repercussão punitiva, né? Praticar atos preparatórios, em regra, não tem nenhuma relevância penal. Então, por exemplo, se eu desejo cavar um túnel para alcançar o cofre do banco, né? Eu cavei um túnel para alcançar o cofre do banco e subtrair o dinheiro desse cofre. Os simples atos de, se eu for flagrado, por exemplo, escavando esse túnel, escavar túnel no nosso exemplo aqui não é crime algum. Eu estou preparando, eu não cheguei nem sequer na execução. Então, eu estou explicando que a preparação, em regra, não é punível. Mas nós temos exceções, Alessandra. Sabe quais são essas exceções? São essas que eu acabei de explicar. Dependendo do contexto fático, dependendo do cenário concreto, atos preparatórios podem sim configurar uma possibilidade punitiva, né? Se, por exemplo, se este ato ele configurar um crime autônomo. Eu dei um exemplo aqui, por exemplo, eu tenho um interesse, eu tenho a vontade de matar a vítima, compro um revólver, eu adquiro um revólver, vou até a casa da vítima para efetuar disparos e matar a vítima. Se antes mesmo de eu efetuar disparos eu for flagrado na rua com uma pistola, com uma arma, esta arma, se eu não tiver autorização, eu vou responder por porte ilegal de arma de fogo. Veja que este ato preparatório para o homicídio não é punível, porque o homicídio nem aconteceu. Mas este ato preparatório que seria para o homicídio é punível porque eu não tenho autorização para portar arma de fogo. Compreendeu? Então foi isso que eu expliquei. Tranquilo? Tá, joias? Obrigado, Alessandra. Esclarecido. Karine Gomes. Opa, Karine Gomes é nossa aluna já matriculada, né, no nosso curso, vem acompanhando de forma sistemática a nossa programação. A Karine Gomes diz o seguinte: professor, a consumação do crime permanente ocorre quando? Pergunta capciosa, hein, Karine? Pergunta capciosa. Olha aí, Karine perguntou: professor,
a consumação do crime permanente ocorre quando? Pessoal, vamos voltar aqui. Eu acabei de explicar que a consumação é a última etapa do iter criminis. Perfeito. A depender da classificação do crime que você esteja trabalhando, Karina, né? Que no caso aqui seria um crime permanente, né? Nós temos várias classificações. Dentre as classificações doutrinárias, nós temos o crime permanente. O crime permanente, Karine, é aquele crime em que perdura no decorrer do tempo, né? É aquele crime que, como o nome já diz, ele tem uma permanência prolongada no tempo. Um exemplo clássico, sequestro e cárcere privado. Enquanto a pessoa estiver na situação de sequestro ou cárcere privado, o crime está sendo o quê? Permanente. E aí a consumação, ela acontece no período de permanência, né, do cárcere privado ou sequestro, e aí quando cessar este ato privativo da liberdade, quando cessar o sequestro, aí sim a consumação já aconteceu. Então, resumindo, Karina, a consumação no crime permanente acontece enquanto perdurar a sua ação delitiva. Exemplo, cárcere privado. Tranquilo, Karine? Ótimo. Alguém mais? Vamos lá. Temos hora, tempo, eu estou aberto. Pessoal, deixa eu explicar para vocês aqui, rapidamente. O objetivo da aula aqui já foi alcançado, mas eu preciso só esclarecer que o iter criminis tem possíveis desdobramentos. Como assim, Thiago? Vamos lá. A depender da situação, aqui no iter criminis, aqui o quadro está bem poluído. Eu vou explicar aqui, mas quem quiser adquirir o material, isso está bem pontuado. Só me mandar o e-mail que está aí na nossa tela. Vamos lá. No decorrer do iter criminis, alguns fenômenos podem acontecer. Como, por exemplo, a tentativa. Como, por exemplo, a desistência voluntária. Como, por exemplo, o arrependimento eficaz. O arrependimento posterior. Então, a depender do caso concreto, só um minutinho que me parece que tem um telefone tocando, é só para atrapalhar nossa conexão. Perfeito. Perdão, desculpa pessoal, o telefone tocou, né, mas vamos aqui voltar à questão de conexão, tá bom? Vamos corrigir aqui. Então vamos lá. Dentro do iter criminis, voltando aqui, dentro do iter criminis, alguns fenômenos jurídicos podem acontecer neste percurso, tá? Neste percurso podem acontecer. Pode acontecer, por exemplo, a tentativa. Por isso que os senhores ouvem falar crime tentado, tentativa. A tentativa, ela não está no iter criminis. A tentativa eu vou mostrar eu vou explicar uma aula à parte. Então a tentativa pode acontecer no trajeto do iter criminis, pode acontecer a desistência voluntária, né? A desistência voluntária lá do artigo 15 do Código Penal, pode acontecer o arrependimento eficaz, também previsto no artigo 15 do Código Penal, e pode acontecer também o arrependimento posterior, artigo 16. Então, estes fenômenos podem acontecer. Resumindo, tentativa, desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior são fenômenos que acontecem que acontecem entre a execução e a consumação. Perfeito? Então são esses fenômenos, que eu vou explicar isso numa aula à parte, mas para fins de iter criminis, são estas observações. Pessoal, entendeu, Karine? Ótimo. Juliana, seja bem-vinda. Quem chegou agora, tá? Nossa aula, ela está encerrada, mas ficará disponível nos nossos canais de comunicação, tá bom? Quem quiser adquirir o material didático atualizado, pode me encaminhar um e-mail, Thiago com TH, penal, tudo junto, @gmail.com. Eu espero ter contribuído para a sua preparação. Muito obrigado por estudar, tá bom? Estudar nunca é demais, sempre tem
importâncias na nossa vida, por mais que você não esteja inserida num contexto penal, este não é o objetivo. O objetivo é adquirir conhecimento e revolucionar a sua vida. Eu estou aqui à disposição. Muitíssimo obrigado. Eu agradeço a toda a minha equipe que disponibilizou esse espaço. Peço desculpas aí no final por essa inconveniência aí do barulho telefônico, mas isso é natural numa aula online. Eu peço desculpas, tá bom? Espero vocês na sexta-feira, hoje é dia 3, dia 5, revisão de infração penal e intercrimes. Um fortíssimo abraço do Thiago Ferreira e até a próxima. Vamos estudar, vamos em frente. Abraço, tchau, tchau.